Quando se fala de sistema de poder nos animes, geralmente você se lembra de Ki, Chakra, Cosmo ou até as respirações de Demon Slayer. Mas e se eu te dissesse que tem uma que é de longe muito complexa e a mais versátil dentre todas? Sim, meus amigos, eu estou falando de Nen. Eu vejo que uma galera quando começa a assistir um anime tem uma certa dificuldade para entender, então eu vou tentar tornar didático para vocês poderem entender e pegar a visão do que é o Nen. Então, se vocês gostaram da ideia do vídeo aí, já vai deixando um like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Bom, pra falar de Nen, antes eu tenho que apresentar um pouco do que é ele pra vocês. O Nen é uma espécie de aura que todo ser vivo tem. E geralmente quando você desenvolve ele, você tem uma predisposição em um dos 6 tipos, sendo eles reforço, transformação, materialização, emissão, manipulação e especialização. O reforço ou intensificação é uma habilidade que aumenta em muito o volume de aura do usuário, podendo ser usada para reforçar objetos ou até mesmo seus golpes físicos. Usuários desse tipo se dão muito bem com combates corpo a corpo, desenvolvendo habilidades extremamente estrondosas como o Big Bang Impact do Voguinho, ou então focando toda essa aura em habilidades intensas de cura. Transformação. Transformação é a habilidade do indivíduo transformar as propriedades da sua aura, da sua própria aura, para que ela imite a propriedade de alguma outra coisa. Itens criados através de transformação são aura pura, e um exemplo disso é o Killua, que consegue transformar sua aura em eletricidade, e também o Hisoka, que transforma sua aura em uma espécie de goma, onde o nome da habilidade é goma elástica, porque ela tem as propriedades de goma e de elástico. Materialização. Materialização é a capacidade do indivíduo de criar objetos através da sua aura. Quando a pessoa dominar a invocação do objeto, de seu desejo, ela pode fazê-lo aparecer instantaneamente. Os objetos criados através dessa técnica possuem uma certa autonomia do seu usuário, por assim dizer. Elas podem continuar existindo mesmo se o materializador estiver a uma distância considerável do objeto, ou se ele simplesmente se esquecer de desmaterializar o objeto. Então isso é muito útil, você pode usar para materializar a arma ou um escudo, é bem versátil, como eu disse anteriormente. Emissão. Emissão, pessoal, é tipo a capacidade de separar uma quantidade de aura do seu próprio corpo, tá ligado? Você pode usar para arremessar, sendo ela em formato de alguma coisa, de uma bola geralmente, ou então em rajadas de energia. Normalmente a aura que foi separada do seu corpo, quando o usuário é de outros tipos, ela diminui a força, a intensidade e até mesmo o alcance. Mas quando o dominador de Nen é do tipo de emissão, ele pode usar para fazer bombas de energia, manter a energia fora do seu corpo por mais tempo e aumentar o alcance sem precedente. Especialização. Especialização é uma técnica que não se enquadra geralmente em nenhuma das outras categorias e é bastante complicado de explicar porque pode ser literalmente qualquer coisa, desde alguém que controla todas as outras formas de aura até simplesmente o lendário Kurapika no seu modo inverso, o Machuca Shota. Então, sendo assim, o Nen tem seus 4 princípios básicos, que são Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. Ten significa envolver. Essa técnica consiste em manter a aura do usuário circulando dentro e ao redor do corpo, transformando ela quase que em uma segunda pele, que fica muito bom para resistência e defender de danos de outros usuários de Nen. Zetsu. Zetsu significa corte, que por sua vez consiste em cortar totalmente o fluxo de aura externo, se mantendo como um animal da natureza. Essa ação faz com que o usuário seja quase imperceptível aos sentidos humanos e deixando ele totalmente stealth. O terceiro princípio, Ren, que é o princípio da prática, utiliza do primeiro princípio como base. Porém aqui não é preciso se preocupar com a perda natural de aura, podendo manifestar uma quantidade bem grande de energia ao seu redor, e a prática se foca em expandir e intensificar a aura ao máximo possível, aumentando a força e durabilidade do corpo. Dessa forma, pode-se dizer que envoltura e prática, apesar de bem baseados um no outro, são totalmente opostos. E por último, mas não menos importante, Hatsu. Aqui é onde se separa o joio do trigo, então presta bastante atenção. Sendo o último dos 4 princípios básicos da escola de Shingen-Ryu, Hatsu, ou liberação, consiste na transmissão ou projeção da aura, geralmente muito utilizado antes de técnicas avançadas. A liberação de Nen
varia muito de acordo com a aura e o estado físico e mental do usuário, criando uma capacidade sobrenatural e técnicas pessoais e únicas. A liberação reflete no caráter e vontade do usuário no exterior, contanto que este pratique Nen por si próprio e não somente copie as habilidades dos outros. E já que falamos de Hatsu, por que não falar das habilidades provenientes dele? Bom, para criar o seu próprio Hatsu particular, você tem que ter uma boa noção não só nos 4 princípios básicos, mas também nas suas ramificações. Os Hatsu geralmente são escolhidos com um propósito bem específico, seja uma vingança pessoal antiga ou uma memória de infância. Geralmente tem sempre algo mais profundo por trás dos Hatsus do usuário. Hatsu é a intensificação do desejo, então ele irá refletir no real desejo do criador, mas não é tão simples assim, porque geralmente para ter um Hatsu poderoso é só através de muitos anos de treino, meditação e trabalho duro que se consegue, mas existem alguns atalhos não convencionais que são as condições, limitações e custos. Vamos usar como por exemplo aqui o nosso querido Kurapika. Ele é muito mais inexperiente que todos os membros da trupe e era dezenas de vezes mais fraco que o Vo, que por sua vez era fisicamente o membro mais forte da Genin Ryodan. E vocês sabem me dizer o porquê que ele não conseguiu arrebentar as correntes do aprisionamento de Kurapika? Exatamente, as condições, limitações e desejos. Kurapika se condicionou a implantar uma corrente da punição em seu próprio coração, para caso ele um dia tentasse usar esse poder contra qualquer pessoa que não fosse da Genin Ryodan, ele morresse. Ele se limitou a usar apenas contra os membros da trupe, e o custo para ter esse poder era o seu tempo de vida. Cada hora levava um tempo que eu não lembro agora, mas eu vou deixar aí na edição. E baseado nisso se explica também o poder de Gon, onde a condição era apenas uma luta, a limitação era o auge do poder que ele teria em toda a sua vida, e o custo era toda a sua aura, que em Hunter x Hunter é sinônimo de vida. Então aura, vida, o custo era aura, o custo era vida. Então eu tentei explicar e deixar o vídeo mais didático possível, espero que eu tenha conseguido. E se vocês gostaram, é aquela história antiga, já deixa o likezão aí pra fortalecer o canal, se inscrevam se não for inscrito e compartilhem com a galera que curte Hunter x Hunter, que tá começando a ver ou que já viu, mas não conseguiu entender o Hatsu, o Nen. E é isso, eu vou estar deixando um vídeo aqui no final aqui pra vocês verem, se interessarem a vocês, é uma indicação aí minha. E por esse vídeo é isso, tamo junto rapaziada, valeu, até a próxima.